Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa segunda aula do curso de Fenômenos Térmicos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre expansão térmica, ou dilatação térmica, né? E expansão é algo que a gente já usou na aula passada, né? O termômetro de líquido, né? Ele se baseia nisso. E é uma coisa muito conhecida, né? Na engenharia, por exemplo, quando você constrói uma ponte, né? Uma estrada de ferro, por exemplo, eu não posso deixar os trilhos colados, né? Eu tenho que deixar uma certa junta ali de expansão, tá? Por exemplo, uma parede aqui, a gente pode deixar um espacinho aqui, né? Para que quando a temperatura aumente, não rache, né? Isso é bem conhecido, tá? E por que isso acontece, né? Se você imaginar, no caso de um sólido, né? Se você imaginar que ele seja composto aí por diversas massas aí, ligadas por molas aos seus primeiros vizinhos, né, os vizinhos mais próximos, né, esse é um modelinho bacana de sólido. Aí, né, você consegue tirar várias propriedades, por exemplo, a velocidade de propagação do som no sólido, tá? Mas ele não é muito realista para a expansão, né, porque, como você conhece já da mecânica, né? A energia potencial elástica, o kx², seria essa curva pontilhada aqui, ó, né? Quando você tira um desses átomos aí da posição de equilíbrio, ele só passa a oscilar em torno dessa posição de equilíbrio, em torno desse zero aí, tá? Então, o que acontece na prática, né? A curva entre esses átomos ou moléculas, esse potencial intermolecular, não é exatamente simétrico como seria o kx², seria uma parábola. E sim uma curva um pouquinho mais complicada aí que você vai ver em atômico molecular, por exemplo. Tá? Então é devido a essa não simetria aí, né? Um pouquinho mais para fora essa distância R, a distância radial, ao invés dele ficar vibrando em torno do zero, ele acaba distanciando aí um dos outros, tá? Esse é o motivo real disso. Sim. Ok, qual é a formulinha? Bom, você já viu isso, toda essa parte aqui da matéria é bem conhecida, você já deve ter visto, né? Que a expansão é proporcional, pelo menos no caso linear, né? É proporcional ao comprimento inicial, né? Da sua barra e do seu fio aí, né? E, lógico, proporcional também à variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, mais você espera que dilate o material, tá? E a constante aí de proporcionalidade aí seria esse alfa, que é o coeficiente médio aí, né? Já vou comentar por que médio, né? A gente ignora o termo médio. Seria o coeficiente de expansão linear, o coeficiente de dilatação linear, tá? Uma formulinha alternativa, você abre aqui, se ΔL passa para o outro lado, você pode escrever também assim, que o L final é o L inicial mais 1 mais alfa ΔT. Na verdade, se você já conhece expansão do exponencial lá de Fulvio, por exemplo, isso aqui seriam os primeiros termos da expansão, né? Seria até a primeira ordem de aproximação, tá? E por que eu posso expandir isso? Porque esses alfas são pequenos em geral. Mesmo para um metal, são os alfas mais altos, aqui se você olhar aqui, ó, chumbo, alumínio, latão, etc., eles são os alfas mais maiores aqui, né? Ainda é pequeno, porque isso aqui é da ordem, né, de 10 a menos 6, 10 a menos 5, aqui, dependendo do fator. Tá? Okay. E para materiais isolantes, em geral isso é menor. Tá? Então, você vai vendo aqui vidro, né, pirex, etc., vai ficando menor. Esse material é bem famoso aqui, o INVAR de invariante, tá? É uma liga aí de níquel-ferro, isso aqui rendeu um prêmio Nobel, bom, enfim. E tem o beta também, que eu já vou mostrar já. Tá? Então, como é que é isso no dia a dia, né? Você pode imaginar que essa expansão seja simplesmente uma ampliação, uma chapa fotográfica que você fez uma foto maior, tá? Então, no caso aqui, por exemplo, de uma arruelinha que tem um furo,
o furo não vai fechar, não, na verdade ele vai ficar maior também. Tá? Porque você imagina, então, uma argoelinha aqui ampliada, né? Tanto o furo quanto a borda aqui, todas as dimensões aumentam. Se todas as dimensões aumentam, então, por exemplo, a área vai modificar de um jeito, o volume vai modificar de outro jeito e assim por diante, certo? Então, se eu pegar a expressãozinha do volume, pega um cubo para fazer a conta. É só elevar essa equação 1 aqui, ó, essa versão aqui, dos dois lados ao cubo. Né? Então, eu ficaria com cubo do primeiro, que é 1, 3 vezes, né, 1 ao quadrado, que é 1 de novo, vezes o segundo, que é αt, né? Mais 3 vezes 1 vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, né? Certo? Então, se eu parar em primeira aproximação, em αt, né, eu posso desprezar esses termos aqui, ficar só com essa primeira correção aqui. Então, esse fator aqui, esta, né, é o que a gente chama de beta. Sim? Ele é 3 alfa. E eu vou deixar para você se divertir. É só elevar ao quadrado aqui, é óbvio que esse gama aqui da área 2 alfa. Tá? Bom, então até aqui não tem nenhuma novidade, tem exercíciozinho lá para você relembrar essa parte. O que é novidade? Então, se... Né, deixa eu comentar um segundo aqui, uma aplicação. Por exemplo, a fita bimetálica, né, que eu cheguei a comentar. Não, o termostato, quando você une dois metais diferentes, como cada um tem uma expansão diferente, você já deve ter visto isso também, né? Certo? Por exemplo, o latão, volta lá na tabela, o latão tem uma expansão maior, né, do que o aço, por exemplo. Então, esse material se curva de maneira, né, quando você esquenta, o latão ficar maior do que o aço. Você solda essa fita, né? E aí isso é usado, por exemplo, para ligar e desligar um termostato, por exemplo, uma torradeira, um grill, né? Sim. Okay. E outra coisa que você deve ter visto também é que a maior parte dos materiais tem sim um coeficiente de dilatação positivo. Sim. Esses números da tabela são todos positivos aí, mas em alguns casos eles se tornam negativo. O caso aqui mais famoso provavelmente é o da água, né? Então, de 4 graus Celsius em diante, a água expande com o aumento da temperatura, certo? Então, ou seja, a densidade cai. Tem um exercício lá para você ver que a densidade vai ser o inverso, né, dessa variação de temperatura. Então, a densidade vai caindo. Sim, densidade é massa por volume, né? Massa mantendo a massa constante, né? Tá? Porém, numa pequena regiãozinha aqui, né, devido a pontos de hidrogênio, isso aí você vai ver uma outra matéria, né? Tá? Muda o sinal. Okay? Então, ao invés dele se tornar mais denso, ele se torna menos denso. Por exemplo, o gelo é menos denso, é por isso que flutua e é por isso que o rio não congela. Né, no fundo, os peixes acabam sobrevivendo, né, certo? Então, esse caráter anômalo da água é muito importante. Tá? Então, são duas aplicações aqui que eu queria mostrar. Mas o que tem de novo? Tá? Certo? Então, isso aqui não é muita novidade, você deve ter visto isso. Tá? Tem de novo é quando você vai para o laboratório, por exemplo, né, você não determina esse alfa com precisão absoluta. Certo? Você tem sempre uma incerteza. Tá? Okay. Então, por exemplo, se eu pegar 3 barrinhas de cobre, uma de 10 centímetros, uma de 15 centímetros, de 20 centímetros, aí, né, e aquecer aí, digamos, sei lá, de 25 a 95 graus Celsius. Cada barrinha dessa vai ter uma dilatação diferente. Sim? Se você fizesse uma só medida, você teria um alfa aí com uma incerteza muito grande, na verdade. Tá? Essas casas, essa pressão que eu estou pondo aqui não é muito real aqui. Eu só estou pondo isso para te mostrar como é que a gente calcula. Tá? Okay? Beleza, então, por exemplo, para 100 milímetros, ficaria 100,1. Né? Para 150, 150,2, 200,3 e assim por diante. Então, como é que fica o coeficiente médio? Né? Na verdade, você tem que tomar a média. Tá? Então, você precisa calcular o alfa para as 3 barras,
Então, quantas barras você tivesse que calcular, né? Então, o alfa 1 aqui, por exemplo, a diferença aqui é 0,1 milímetro, né? Dividido por 100, que é o teu comprimento inicial, e a variação de temperatura aqui foi 70, certo? Ok, eu só peguei a equação 1 aqui e só reescrevi do jeito que eu precisava. Faz essa continha, não precisa pôr muito algarismo significativo, eu pedi um exercício parecidíssimo, tá? Okay. Aqui no caso, apesar de ter 4 algarismos significativos, aqui como temperatura só tem 3, eu vou manter 3, tá? Eu não posso pôr a mais, mas eu também tenho um menor deles, que seria 3, tá? E aqui fica por grau Celsius, né? Ou por grau Kelvin, porque a variação de 1 Celsius é igual à variação de 1 Kelvin, você se lembra disso, tá? Okay? Aqui é a variação, é delta T aqui, sim? Tá bom? Faz a conta para os 3, faz a conta para os 3, aí você tira a média, como você está acostumado. Vai somar, nesse caso aqui, os 3, dividir por 3. Esse fator aqui é comum, você pode pôr para fora aí da conta, tá? Okay? Então, a média aqui entre eles dá 18,2, tá? Então, como é que fica a incerteza nisso? Então, se você fizer a diferença entre, digamos, 14,3 e 18,2, vai ser um fator negativo. Mas por 19, por 18,2 vai ser mais, né, 0,8 aqui, por exemplo. Para esse outro aqui vai ser mais tanto. Então, a soma desses números dá 0. Okay? Então, isso não é uma boa dispersão. Sim? Seria o primeiro momento aqui. O primeiro momento é sempre 0. Então, você vai ver isso em outra matéria também. Mas o segundo momento, que seriam as diferenças ao quadrado, é lógico que não dão 0. Tá? E isso te define o que a gente chama de desvio padrão, que é o que tem na calculadora ali pronto, né? STDEV, normalmente o Standard Deviation, né? Tá? Que você consegue calcular com essa diferença aqui ao quadrado. Tá? Deixa eu voltar para cá. Então, a soma desses quadrados, né? Lógico, eu tenho que tirar uma raiz quadrada para conseguir comparar com o número original. Por exemplo, se fosse em metros, estaria em metros ao quadrado. Sim. Okay. E esses fatores n, n-1 aqui, né? Isso vem, na verdade, de uma análise do cálculo binomial, aí, da distribuição binomial. Eu não vou entrar em detalhes disso também. Tá? Okay? Mas tenha em mente o seguinte, tá? Se você substituir um no outro aqui, normalmente esse aqui da calculadora não é bem o que você quer. A gente quer o desvio padrão da média. Assim, precisa dividir por raiz de n de novo. Tá? Mas, a grosso modo, quando o n é bem grande, que é o que a gente gostaria de ter, né? Tem uma precisão imensa aí, né? Essas duas raízes de n aqui ficam grosseiramente 1 sobre n. Então, o erro cai com o número de dados. Tá? Okay? Quanto mais dados você tiver, melhor. Tá? Para nós aqui só tem 3, então não tem muita graça. Então, ficaria como? Seria a diferença entre os números ao quadrado. Então, por exemplo, a média, 18,2. O valor é 1, 14,3. Ao quadrado, mesma coisa para o outro. Mesma coisa para o outro. Certo? Dividido, então, por... São 3 medidas, certo? Então, 3 vezes n-1, 2. Tá? Mesma coisa, bota para fora o fator, constantes ali. Sim? Então, eu posso pôr n algarismos significativos? Não. Sim, isso é o erro. Tá? Eu quero saber onde o erro está, em que caso ele está. Basta um algarismo significativo. Tá? Basta só um. Okay? Então, como é que você dá a resposta? Você vai voltar aqui e olhar. 18,2 aqui, não precisa desse ponto 2. Você vai arredondar, já que minha incerteza foi 2 vezes aqui, né? 2 vezes 10 a menos 6 aqui. Então, você vai ficar com 18 mais ou menos 2 vezes as unidades. Tá bom? Então, é isso que você vê na prática, é isso que você vê na vida real. Então, você tem que tirar a média, tem que calcular o desvio padrão da média. Tá bom? Então, eu pus um exercíciozinho desse aí. Qualquer dúvida, como sempre, me escreva, me mande e-mail. Tá? Isso aí. Tchau, tchau.